Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com tanta facilidade, enquanto outras passam a vida toda correndo atrás dele? Sem sucesso? E se eu te dissesse que o segredo não está em trabalhar mais, estudar mais ou se sacrificar mais, mas sim em quem você acredita ser? Parece contraintuitivo, eu sei. Mas é exatamente isso que defende Christopher Langan, o homem com o QI mais alto do mundo. Segundo ele, a verdadeira chave da abundância está na sua identidade, não no seu esforço. E isso muda tudo. Porque enquanto o mundo diz que você precisa correr, a física quântica e a lei da atração dizem que você precisa ressignificar quem é por dentro. Acredite, você pode estar sabotando sua prosperidade sem nem perceber. Não importa o quanto você se dedique, se a sua mente ainda estiver programada para a escassez, o universo vai te manter nesse mesmo ciclo, como um espelho fiel da sua frequência. Mas calma, isso não é um problema. É a solução camuflada. Porque a partir do momento em que você entende esse código, você pode reescrever tudo. E reescrever rápido. O caminho para a expansão da consciência financeira não passa mais por lutar, e sim por alinhar. Neste vídeo, você vai entender como instalar uma nova identidade financeira, com base em uma das teorias mais ousadas da atualidade, a CTMU. E o que vem a seguir pode virar sua chave para sempre. Christopher Langan é o tipo de mente que desafia qualquer molde comum. Um autodidata com um QI estimado entre 195 e 210, ele conseguiu algo raro: entender o universo como se decifrasse um código oculto. Longe dos holofotes acadêmicos tradicionais, ele construiu sozinho a base de uma teoria que une consciência e realidade, como se a própria física quântica ganhasse voz. Imagine alguém que não apenas lê sobre a lei da atração, mas enxerga a lógica por trás dela com precisão cirúrgica. Seu nome não aparece em provas escolares, mas em discussões filosóficas profundas sobre a natureza da existência. E talvez, sem perceber, ele tenha revelado segredos sobre o dinheiro que ninguém ousou tocar. Tudo começa com a identidade. Langan criou uma teoria chamada CTMU, Modelo Teórico Cognitivo do Universo, que pode soar técnico à primeira vista, mas na prática é como um espelho da expansão da consciência. Ele acredita que o universo funciona como uma mente viva, onde cada ser humano é uma célula consciente conectada ao todo. Ou seja, seus pensamentos são dados que programam essa realidade viva. Isso muda completamente a forma como entendemos a vida. E o dinheiro? Porque se a realidade é sensível à sua identidade, então a lei da atração deixa de ser mágica e passa a ser matemática aplicada. Cada crença é uma equação, e cada pensamento, um comando. O universo não responde ao seu esforço. Ele responde a quem você acredita ser. Christopher jamais buscou fama. Preferiu trabalhar com cavalos, isolado do barulho do mundo, mas mergulhado no som das ideias. Essa escolha de vida parece contraditória, mas mostra algo poderoso. Você não precisa de um cenário externo grandioso para ter uma mente milionária. Ele mesmo é a prova viva de que a expansão da mente independe do ambiente. É como se ele tivesse descoberto um código secreto da realidade. E esse código é escrito com palavras como identidade, intenção, percepção. Se você acorda todos os dias acreditando ser pequeno, não importa o quanto corra atrás de dinheiro, ele sempre vai escorrer pelos dedos. A mente que cria também sabota. E esse é o ponto de partida para reverter o jogo. Agora talvez você esteja pensando: ok, mas como aplicar isso na minha vida se eu não tenho o QI do Langan? E a resposta é simples. Você não precisa ser o mais inteligente do mundo. Precisa apenas mudar a pergunta que se faz todos os dias. Em vez de perguntar, como ganho mais dinheiro, comece a se perguntar, quem sou eu quando tenho dinheiro? É nessa virada de chave que a lei da atração opera de verdade. Quando você se enxerga como alguém que merece,
que já tem, que vibra em sintonia com a abundância, o universo simplesmente responde, não por magia, mas por estrutura. Porque, segundo a CTMU, o universo é feito de linguagem, e você está escrevendo sua vida o tempo todo. Esse é apenas o início de uma jornada onde entender o dinheiro não passa mais por planilhas ou cálculos, mas por identidade e presença. Christopher Langan não só nos mostra que é possível unir a física quântica à espiritualidade, como também oferece um mapa para hackear o sistema da realidade. E o mais curioso é que, ao entender isso, a pessoa deixa de correr atrás do dinheiro e começa a atrair experiências que o tornam inevitável. Mas para isso, é preciso primeiro entender a própria mente como parte do sistema. E é aí que a teoria dele sobre o universo consciente começa a fazer cada vez mais sentido. A proposta central da CTMU é ousada. O universo não é uma máquina fria operando ao acaso, mas sim uma mente viva que pensa, sente e responde. Ele é autoconsciente, ou seja, sabe que existe, e você é uma extensão ativa dessa consciência. Isso muda tudo, porque se o universo é consciente, então cada escolha sua, cada pensamento, cada crença, está dialogando com ele em tempo real. A realidade que você vive não é um acaso, mas um reflexo. E aqui entra o papel da física quântica. Os cientistas já sabem que o observador altera o observado. Agora imagine isso em escala universal. O que você acredita sobre o dinheiro, por exemplo, altera o modo como ele se comporta na sua vida. Dentro dessa lógica, o universo se comporta como um espelho quântico que não apenas reflete sua imagem externa, mas principalmente a sua identidade vibracional. É como um algoritmo inteligente, sensível à sua frequência emocional e mental. Se você vibra a escassez, ele reorganiza os dados da realidade para confirmar isso. Se você vibra abundância, ele responde com oportunidades, sincronicidades e eventos que confirmam sua nova identidade. A lei da atração, então, deixa de ser algo esotérico e se transforma numa espécie de programação mental aplicada à estrutura do universo. A expansão da consciência, nesse contexto, é o caminho para entender que tudo ao seu redor responde ao seu eu interior. Langan propõe que o universo funciona como um sistema de linguagem. Sim, linguagem. Como se fosse um código-fonte que você acessa com aquilo que pensa e sente. Quando você fala, sou pobre, você está literalmente rodando uma linha de código no campo da realidade. A física quântica nos mostra que as possibilidades são infinitas, mas a CTMU explica por que apenas uma delas se manifesta. Aquela que combina com quem você é agora. A identidade comanda tudo. Quer um exemplo? Pessoas que dizem, não consigo guardar dinheiro, costumam repetir padrões inconscientes de autossabotagem. Não é sobre ganhar mais, mas sobre codificar diferente. Mude a narrativa e o universo muda com você. Essa teoria pode parecer abstrata, mas tem aplicação direta. Imagine que você quer atrair mais dinheiro, mas internamente ainda se sente em dívida com o mundo. A CTMU diz que, nesse caso, o universo percebe esse conflito interno e responde com situações que reforçam a falta. Por isso, muitos que ganham na loteria acabam mais pobres do que antes, porque o universo não responde à sua conta bancária, mas sim ao seu senso de identidade. A lei da atração, nesse contexto, não obedece desejo, mas coerência vibracional. Só recebe quem é compatível. E é aí que entender a estrutura do universo, como mente consciente, se torna não só útil, mas transformador. Portanto, se você deseja mudar sua vida material, o ponto de partida não é uma nova fonte de renda, mas uma nova forma de existir. O universo, sendo autoconsciente, está o tempo todo ouvindo seus pensamentos, mesmo os não ditos. E enquanto você não ressignificar a sua percepção sobre si mesmo,
continuará atraindo aquilo que confirma quem você acredita ser. Isso nos leva a uma pergunta crucial. E se o esforço não for a verdadeira chave para a abundância? Talvez a resposta esteja muito mais próxima da identidade do que da ação. E é exatamente isso que o próximo ponto vai revelar. A maioria das pessoas cresceu ouvindo que o dinheiro é fruto de esforço. Trabalhe duro, estude bastante, faça tudo certo, e a recompensa virá. Mas a realidade insiste em mostrar o contrário. Tem gente que se mata de trabalhar e continua presa na escassez, enquanto outros parecem atrair riqueza com leveza. E não, isso não é sorte. Segundo a teoria de Langan, e alinhado com os princípios da lei da atração e da física quântica, o que define seu padrão financeiro não é o quanto você sua, mas o quanto você se enxerga como alguém que tem. A identidade vem antes da ação. O que você acredita sobre si mesmo se transforma em uma espécie de imã invisível que molda suas experiências materiais. Imagine duas pessoas com a mesma profissão, mesmos clientes, mesmas habilidades. Uma prospera, a outra vive no limite. O que a separa? Não é competência, é identidade. Uma se vê como próspera, digna, conectada à abundância. A outra se sente inferior, ansiosa, com medo de perder. A realidade externa responde a essas vibrações internas. Isso é expansão da consciência na prática. Entender que o mundo não é um campo neutro, mas sim um reflexo das suas convicções mais profundas. A física quântica já mostrou que tudo é energia, e energia responde à frequência. Se a sua vibração grita, não mereço, não há esforço que compense essa programação. É por isso que muitos ganhadores da loteria voltam à estaca zero em poucos anos. Eles ganharam dinheiro, mas ainda se viam como pobres. O universo apenas devolveu a coerência entre identidade e realidade. Esse é o segredo que poucos querem admitir. Se você quer ter mais, precisa ser mais. E ser mais não tem a ver com status, mas com vibração. Comece mudando pequenas coisas. Como você fala sobre dinheiro? Quais são suas crenças sobre quem enriquece? Como você reage quando vê alguém com abundância? Tudo isso denuncia a sua identidade atual. E a boa notícia é que identidade é algo que pode ser reescrito, redefinido, reprogramado. Quer um exercício prático? Escreva uma carta como se você já tivesse alcançado tudo o que deseja financeiramente. Descreva como é seu dia, com quem você anda, onde vive, o que veste, o que sente. Depois, leia isso diariamente. Parece simples, mas esse exercício ativa o campo da lei da atração e, ao mesmo tempo, comunica ao universo, esse grande campo autoconsciente, que você está atualizando seu código interno. A prática constante disso altera sua frequência. E quando sua frequência muda, os resultados mudam. Você começa a perceber que o dinheiro não é o prêmio do esforço, mas o reflexo da sua programação vibracional. E quanto mais você mergulha nesse entendimento, mais claro fica. Sua realidade financeira não está fora de você, mas dentro. É sua identidade que dita os limites do que você pode ter, não o sistema, não o governo, nem mesmo o seu histórico familiar. Essa percepção muda o jogo, mas também traz uma responsabilidade enorme. Porque se o dinheiro não responde ao esforço, então de onde ele vem? E é aí que você começa a perceber o poder oculto do seu subconsciente e o quanto ele tem moldado silenciosamente cada centavo que entra ou sai da sua vida. Pouca gente entende que a mente consciente, essa que toma decisões, raciocina e planeja, comanda apenas 5% do nosso comportamento. Os outros 95% são governados pelo subconsciente, e o problema começa aí. A maioria das crenças que carregamos sobre dinheiro, sucesso e merecimento foram formadas quando ainda éramos crianças. Frases como "dinheiro não nasce em árvore", "quem nasce pobre morre pobre" ou "ser rico é errado" se instalaram como verdades absolutas. E mesmo que a pessoa cresça, estude,
trabalhe duro, ela continua obedecendo ao velho programa. A lei da atração não funciona se a base da vibração for medo, escassez ou culpa. Reprogramar o subconsciente é como atualizar o sistema operacional da alma. E isso exige repetição, intenção e constância. Técnicas como auto-hipnose, meditação guiada e afirmações positivas funcionam porque atuam diretamente nesse campo mais profundo da mente. Não se trata de pensar positivo por um minuto e esperar um milagre. É sobre criar um ambiente mental que sustente uma nova identidade. Você pode, por exemplo, escutar áudios de reprogramação antes de dormir, quando o cérebro entra em ondas alfa e teta, e afirmar frases como "eu sou digno de riqueza", "o dinheiro flui com facilidade para mim", ou "eu sou abundância em ação". Isso não é só espiritualidade, é física quântica, aplicada ao campo vibracional. A repetição diária dessas novas crenças começa a substituir os padrões antigos. É como apagar arquivos corrompidos e instalar um novo sistema, mais leve e funcional. A expansão da consciência ocorre quando a pessoa percebe que não é refém do passado, mas arquiteta do presente. A cada vez que ela escolhe conscientemente um novo pensamento, ela enfraquece os circuitos da velha identidade. Quer um exemplo simples? Em vez de dizer, "não posso pagar isso", diga, "como posso atrair recursos para isso?". Essa pequena troca de linguagem altera sua frequência e começa a treinar o cérebro para novas possibilidades. Outro ponto essencial é que o subconsciente não entende negação. Se você diz "não quero ser pobre", ele registra apenas "ser pobre". Por isso, toda comunicação interna precisa ser afirmativa e positiva. A lei da atração responde à vibração dominante e não ao seu desejo consciente. Por isso é tão importante manter atenção plena aos seus pensamentos automáticos. Práticas como journaling, escrita terapêutica, e visualização criativa também aceleram esse processo. Ao escrever seus objetivos como se já fossem reais, você fortalece a imagem mental e estimula o cérebro a buscar evidências dessa nova realidade. E aqui está a parte mais fascinante. Quanto mais você reprograma sua mente, mais o mundo externo começa a se alinhar com sua nova narrativa. Pessoas surgem, portas se abrem, oportunidades aparecem. Não por acaso, mas por coerência vibracional. A mente, antes aprisionada nos padrões da infância, agora se torna co-criadora consciente da realidade. Mas, e se o dinheiro for mais do que um reflexo da mente? E se ele for um verdadeiro espelho da sua identidade mais profunda, revelando quem você acredita ser no nível mais íntimo? É isso que vamos explorar agora. Imagine por um momento que o dinheiro é como um espelho mágico. Ele não mostra seu rosto, mas revela a sua identidade vibracional. Tudo que você acredita sobre si mesmo, no fundo, bem lá no íntimo, se reflete nas suas finanças. Se você se sente indigno, ele foge. Se você se sente pequeno, ele encolhe. O universo, através da lei da atração, responde não ao que você quer, mas ao que você é. Não importa quanto esforço você coloque no mundo externo. Se a imagem interna ainda for de carência, o reflexo será de escassez. É como tentar sorrir para o espelho esperando que ele sorria primeiro. O reflexo vem depois da expressão. É por isso que tantas pessoas continuam falidas, mesmo quando ganham mais. Uma promoção no trabalho não cura um sentimento de inferioridade. O dinheiro apenas aumenta a evidência do que já está vibrando dentro de você. Se a sua identidade está programada para a escassez, não há número na conta bancária que traga paz. Porque, no fundo, o dinheiro não resolve o problema, ele o amplifica. E é aí que entra a física quântica. O colapso da função de onda acontece na direção da sua crença dominante. Em outras palavras, a realidade se dobra para confirmar quem você já acredita ser. Pense no exemplo de pessoas que ganham uma fortuna do nada.
herança, prêmios, sorteios, e acabam quebradas em pouco tempo. Elas não perderam o dinheiro, apenas voltaram para o reflexo da identidade que nunca mudaram. Isso prova que o dinheiro não tem vontade própria. Ele apenas responde à frequência dominante. E aqui está o ponto-chave: o espelho nunca mente. Ele reflete fielmente a imagem que você projeta. É por isso que muitos tentam resolver a falta de dinheiro com mais trabalho, quando na verdade deveriam começar por uma nova autoimagem. Sem mudar isso, tudo volta ao mesmo ponto. Quer mudar o que o espelho reflete? Mude o que você acredita sobre si mesmo. Comece com pequenas atitudes. Fale de dinheiro com gratidão. Pare de dizer, estou quebrado, como se fosse parte da sua identidade, e se permita sonhar sem censura. Isso reprograma sua energia. Lembre-se, você não atrai o que quer, você atrai o que é. A lei da atração, nesse sentido, é um radar sensível à sua vibração. Você pode até enganar os outros, mas nunca o campo quântico. A verdadeira expansão da consciência acontece quando você se olha no espelho da realidade e assume: sou eu quem está criando isso aqui. E o mais poderoso é que o reflexo pode mudar rapidamente quando a vibração muda. Às vezes, basta uma decisão consciente de se ver diferente para que o mundo à sua volta comece a se reorganizar. Pessoas novas aparecem, ideias surgem, soluções brotam do nada. Ou melhor, brotam de você. O universo é um espelho inteligente e interativo. Mas, e se você pudesse não apenas mudar o reflexo, mas também reescrever toda a narrativa que você contou sobre o passado? E se o seu fracasso anterior for, na verdade, a prova de que você está prestes a acessar uma nova linha do tempo? A ideia de que o passado está fixo é uma crença limitante que aprisiona a maioria das pessoas. Mas, segundo a CTMU e os princípios da física quântica, o tempo não é linear. Ele é moldável, subjetivo e interativo. Isso significa que, ao mudar sua percepção no presente, você literalmente reescreve o passado. Não no sentido físico, claro, mas no significado. Um trauma deixa de ser ferida e passa a ser base de aprendizado. Um fracasso se transforma em semente de sabedoria. E isso não é filosofia barata, é expansão da consciência aplicada. O presente é o ponto de acesso ao código-fonte da sua história. E o dinheiro, mais uma vez, entra como espelho de quem você acredita ser, não do que viveu. Quando você muda a sua identidade hoje, toda a sua linha do tempo se reorganiza para sustentar essa nova versão de si mesmo. É como se o universo dissesse: ah, então é isso que você é agora? Ótimo, vou reprogramar tudo para te alinhar com essa imagem. O passado, então, deixa de ser peso e vira prova de evolução. A lei da atração não trabalha apenas com desejo futuro, mas com coerência vibracional total, inclusive com o que você sente sobre o seu passado. A mágoa, a vergonha, o arrependimento, tudo isso é um tipo de programação que sabota seu campo de abundância. Quando curado, libera espaço para o novo. Vamos a um exemplo. Alguém que cresceu ouvindo que nunca vai dar em nada pode ter construído toda a sua vida tentando provar o contrário, mas sempre esbarrando em autossabotagem. Ao reprogramar essa raiz, reconhecendo que a frase dita não era verdade absoluta, apenas um reflexo da ignorância alheia, essa pessoa muda o campo. E o que acontece? Novas oportunidades, ideias e caminhos se abrem. O dinheiro, antes escasso, começa a aparecer com mais fluidez. Não porque o mundo externo mudou, mas porque a vibração interna agora sustenta um novo fluxo. Isso é metacausalidade em ação, alterar o efeito pelo reposicionamento da causa, que nesse caso é a identidade. Essa mudança exige coragem, porque muitas vezes é mais fácil se apegar ao papel de vítima do passado do que assumir o poder do Criador do presente. Mas a verdade é simples e libertadora. O universo está sempre pronto para responder à sua versão atual. E quando você diz com convicção, meu passado me preparou para ser quem sou hoje, o campo quântico reorganiza sua narrativa inteira. O que antes era dor, agora
vira diploma. E a realidade começa a te tratar com o mesmo respeito que você começou a se dar. A expansão da consciência te mostra que até o tempo é uma ilusão maleável diante de uma identidade fortalecida. E se é possível reescrever o passado pelo presente, então é possível também reprogramar o futuro pelo agora. A chave está em escolher de forma consciente quem você vai ser, mesmo antes de ter qualquer evidência. Isso é fé aplicada, ciência quântica incorporada e identidade alinhada com a lei da atração. O próximo passo, então, não é esperar, é instalar. Sim, instalar uma nova identidade financeira como quem troca o sistema de um computador. Você reinicia, atualiza e, de repente, tudo começa a funcionar de forma diferente. Identidade é código. E assim como um aplicativo não roda sem o sistema certo, a abundância não se instala em uma mente programada para a escassez. Isso não é metáfora, é literal. O dinheiro, quando visto como uma linguagem, passa a obedecer à estrutura interna que você constrói todos os dias. E qual é a sua linguagem dominante? É aquela que você fala quando ninguém está ouvindo. Aquela voz que diz, não sou bom o suficiente, isso não é para mim, ou nunca vou sair do vermelho. Essas frases são linhas de código que mantêm o seu sistema travado. A boa notícia? Todo código pode ser reescrito. E esse é o momento de atualizar o seu. Instalar uma nova identidade financeira começa com o verbo. A forma como você fala sobre dinheiro define como ele aparece, ou não, na sua vida. Comece a usar frases como eu administro bem os meus recursos, eu sou uma pessoa que atrai prosperidade, ou o dinheiro é meu aliado. Não se trata de fingir, mas de treinar. Assim como um músculo, a mente precisa de repetição para fortalecer um novo padrão. A lei da atração responde à coerência. Quando sua fala, pensamento e emoção estão alinhados, o universo entende a mensagem e começa a espelhar essa nova estrutura na sua realidade física. Essa é a verdadeira expansão da consciência financeira. Além do verbo, vem o comportamento. Quem tem uma identidade rica age diferente. Ela investe, mesmo que pouco, em si mesma. Ela valoriza o próprio tempo. Ela organiza as finanças, lê sobre dinheiro, se interessa por fontes de renda passiva. E aqui vão exemplos práticos. Comece lendo livros como Pai Rico, Pai Pobre ou O Homem Mais Rico da Babilônia. Assista a conteúdos sobre física quântica e abundância. Crie um hábito semanal de revisar suas finanças. São atitudes simples, mas poderosas, que afirmam ao universo: essa é minha nova versão. E o universo, que está sempre ouvindo, responde com precisão. Um dos maiores erros de quem busca riqueza é tentar mudar a realidade sem mudar quem é. Ganha mais, mas continua agindo com medo. Recebe uma oportunidade, mas recusa por não se sentir merecedor. A nova identidade financeira exige que você se veja, se comporte e se comunique como alguém que já é próspero, mesmo que ainda não tenha todos os resultados no extrato bancário. Isso é fé consciente. É lei da atração aplicada de forma estratégica. A mente cria, o corpo age e a realidade materializa. E nesse processo, você percebe que o dinheiro é apenas uma consequência de uma estrutura interna bem instalada. Mas é aí que muita gente tropeça. Porque instalar uma nova identidade, por mais simples que pareça, inevitavelmente mexe com os alicerces da antiga. E isso gera desconforto, resistência, caos. A mente antiga não solta fácil, e a realidade pode começar a testar você. Mas calma. Isso não é sinal de fracasso. Pelo contrário, é um sintoma claro de que a reprogramação está funcionando. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto. Toda transformação real passa por um colapso. Não existe construção sem antes uma pequena demolição interna. Quando você começa a instalar uma nova identidade financeira, a antiga não desaparece silenciosamente. Ela grita:
Situações inesperadas surgem, pessoas te provocam, o medo volta disfarçado de lógica, e você começa a duvidar. Será que isso está funcionando? Mas é justamente aí que a mágica acontece. Esse caos não é sinal de erro. É prova de que o sistema antigo está sendo desinstalado. A lei da atração começa a reorganizar a realidade para se alinhar com a sua nova frequência. E no meio dessa bagunça, manter a estrutura é tudo. A estrutura a que me refiro não é sobre controle rígido, mas sobre alinhamento interno. É continuar pensando, falando e agindo como alguém próspero, mesmo quando tudo em volta parece bagunçado. Isso exige uma disciplina emocional rara. É como continuar remando durante a tempestade porque você já viu o mapa da chegada. A física quântica mostra que o campo responde à consistência vibracional, não à aparência temporária. Se você cede à antiga frequência, retrocede. Mas se permanece firme, o colapso se transforma em recalibração. O caos é o sinal de que o sistema está sendo atualizado. E isso, apesar de desconfortável, é libertador. Quer um exemplo claro? Imagine que você decide assumir sua nova identidade como alguém que administra bem o dinheiro. De repente, surge uma despesa inesperada. Antes, isso te faria entrar em pânico. Agora, você respira fundo, reorganiza suas prioridades, confia no fluxo. Essa postura não nega o problema, ela transforma a reação. É aí que a expansão da consciência se manifesta. Quando a resposta vibracional vem da nova identidade, não da antiga. O caos é o teste do sistema. E quem sustenta o código durante o teste, assiste a manifestação se concretizar de forma ainda mais alinhada. Durante esse processo, é importante criar âncoras de estabilidade, afirmações matinais, meditações guiadas, exercícios de visualização e até uma playlist que eleve sua frequência. Tudo isso reforça a estrutura. Outra dica é manter um diário de colapso, onde você escreve tudo o que está acontecendo e ressignifica cada evento. Ao fazer isso, você prova a si mesmo que está no caminho certo, e isso fortalece o seu campo vibracional. A lei da atração responde à vibração dominante, não ao caos momentâneo. Então, mesmo quando tudo parecer desmoronar, mantenha o seu centro, porque é justamente nesse momento de tensão que a verdadeira virada acontece. É quando você decide que vai continuar, mesmo sem garantias, que o universo te envia sinais, pessoas, ideias e soluções inesperadas. O caos é o portal para o salto quântico. E o próximo nível de consciência financeira não chega com conforto, ele chega com escolha. Agora que você entende isso, talvez esteja pronto para acessar algo ainda mais profundo. A introdução de uma nova realidade, onde o dinheiro deixa de ser meta e se torna reflexo. Mas antes de tudo isso, precisamos falar da origem dessa revolução. O homem com o QI mais alto do planeta. Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai continuar acreditando que o dinheiro depende só de esforço? Ou será que chegou a hora de parar de correr atrás e começar a atrair como quem domina o próprio campo vibracional? Porque, sinceramente, a maioria das pessoas vive tentando mudar o mundo externo, mas esquece que a verdadeira mudança começa no espelho da identidade. E se tudo o que te falta hoje é apenas um novo código interno, o que você está esperando para reprogramar isso? Quantas vezes você vai repetir o mesmo ciclo antes de decidir se tornar compatível com a realidade que deseja? Você já parou para observar quais pensamentos sobre dinheiro estão rodando aí dentro, no automático? Que tipo de frases você diz quando ninguém está ouvindo? Será que você ainda está carregando a escassez dos seus pais, da sua infância, da sua história, sem perceber? E o mais importante, quem você quer ser a partir de agora? Porque o universo não te responde com base no que você quer. Ele te devolve exatamente aquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo. A boa notícia é, você pode mudar isso hoje. E a mágica começa quando você decide que não vai mais se comportar como a versão antiga. Então, me conta,
O que você vai começar a fazer diferente depois desse vídeo? Que crença limitante você vai enterrar agora mesmo? E qual vai ser a primeira atitude prática da sua nova identidade financeira? Comenta aqui embaixo. Quero saber quem realmente está pronto para virar o jogo. E se você sentiu que esse conteúdo abriu sua mente, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa sair do piloto automático. Porque quando a gente cresce junto, a frequência sobe mais rápido. E lembra, o próximo salto quântico começa no exato momento em que você decide ser maior do que sua história.